Olá, boa noite. Adivinhem, estamos começando a 8ª temporada. Não é legal? Juntos mais uma vez. Juntas mais uma vez. Num podcast que é para mulher, sobre mulher, mas é de interesse de todos. E afinal, o que a gente espera mesmo é que nós mulheres falemos, de forma que todas as outras possam ser ouvidas. E adivinha o tema hoje? Amizade. Amizade, relacionamentos e conexões. E falar sobre um dos vínculos mais preciosos que podemos cultivar. Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Audrey Braga. Davina? Olá, boa noite para todos, para todas, todos. Nós estamos felizes que como estamos começando a 8ª temporada, estamos aí no Setembro Amarelo, mas vamos falar de saúde mental. Então nós vamos falar sobre temas que promovem saúde, né? E hoje vamos começar com amizade, relacionamentos e conexões. Eu queria trazer algo diferente, né? Eu queria que colocasse um vídeo aí para nós, né? Que é uma... a gente sabe que é uma produção, né, de inteligência artificial, mas eu achei muito interessante esse vídeo, né? E eu passei para algumas amigas, elas ficaram apavoradas. Tem como ele tem movimento, né? Tá vendo? E aí a gente percebe que são mulheres todas, né, idosas, né, a cabecinha branca, amigas. E aí eu fiquei pensando, eu olhei essa cena, por mais que ela seja uma cena artificial, né, mas me lembra, me traz... Viu que são 10? Me traz a... É verdade, eu não tinha visto. Que nós temos um grupo de 10 amigas já há mais de 30 anos. Então, me trouxe uma ideia assim. Esse grupo, mesmo que seja de forma artificial, ele representa que a amizade, ela não nasce de um dia para o outro, ela não se mantém de um dia para o outro. Ela se rega, ela se alimenta, ela se desconstrói, ela constrói. Então, para a gente chegar num nível desse, de muitas amigas, todas de cabecinha branca, elas devem ter passado muitas coisas juntas. Porque ninguém vai arriscar, não, uma situação dessa sem conhecer aquela amiga, né? Então, você imagine alguma situação que você tenha passado, que uma amiga esteve junto com você. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito de balões, né? Eu queria andar de balão. E eu tenho uma amiga que ela fala que ela tem horror a balão. E aí, quando foi há pouco tempo, ela falou assim, por você, eu vou andar de balão. Né? E aí, assim, mas por quê? Por conta desse relacionamento e dessa conexão que a gente vai falar hoje. Tem algo, né, que é construído aqui dentro, não é só no toque, não é só na presença, mas tem algo que é construído aqui dentro que faz a gente ter essa coragem que essas mulheres tiveram aqui, apesar de ser uma imagem artificial. Mas traz isso para a sua vida. Imagina quantas amigas você colocaria aqui nessa brincadeira. Eu teria as amigas para colocar ali. Mas eu sei que não são amigas de um dia para o outro. Tanto é que elas todas têm cabecinha branca, né? Então, esse é o nosso tema, né? Essa amizade que traz saúde. Essa amizade que traz saúde mental, né? Então, a gente está aqui para a gente estar podendo explorar esse tema. Vamos lá apresentar a nossa colega, que já é nossa conhecida, né? Parceira, mas que fala muito bem desse tema, né? Então, por isso que a gente a trouxe de volta. Vamos lá, Kay. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, a depender do horário em que vocês estiverem vendo esse podcast. Falar de amizade é falar de algo que é universal e
de longas datas. O homem, para sobreviver, ele precisou ter amigos. Ele precisou cultivar amigos. E a gente tem vários significados da amizade, né? A amizade também ela passa por todas as culturas, na sua expressão, talvez de maneira diferente, mas está no Ocidente, no Oriente, no hemisfério norte, no hemisfério sul. Todos nós temos e precisamos ter amigos. Amizade é algo que nós escolhemos e é algo que nós investimos. Familiares, eles vêm sem que nós tenhamos qualquer participação. É irmão, é primo, pode ser ou não amigo. Agora, o amigo verdadeiro, a gente conquista e ele nos conquista. É isso. A amizade, em geral, nasce de afinidade, né? Mas ela é cultivada pela confiança. E ela vai se fortalecendo através das experiências. E aí, sobre isso que a gente vai estar falando. Por que as amizades são importantes? As amizades são importantes desde bebê. Desde bebê, né? O bebê, ele precisa de vínculo, ele precisa de apego. A nossa ontologia, ou seja, a nossa história como ser humano, ela passa por esse percurso de ter alguém que nos acolha, alguém que nos dê sentido, alguém que fale que você existe e você é precioso. E esse alguém, no início da vida, é o cuidador ou cuidadora, aquelas pessoas, figuras primordiais, que a gente vê que tanto Bowlby fala do apego, como é importante esse apego, porque esse apego lá na infância, em tenra idade, ele vai repercutir na forma de segurança que você vai ter em ter outros relacionamentos. A gente também tem, quando criança, as amizades infantis, que é muito interessante. É através das amizades que a gente aprende a perder, a ganhar, a regra social, o jogo com os amigos. A gente vai dizendo, este é meu amigo, este não é meu amigo. Se você fizer isso, Audrey, você não é mais minha amiga. Então, assim, faz a Audrey entrar no jogo e também ela saber não ser manipulada. Então, isso aí é uma construção que a gente faz. E por que a amizade faz bem? A amizade faz bem porque ela dá sentido, ela dá pertencimento. Hoje, os estudos, não só de hoje, a gente tem um estudo antigo, prospectivo, que avaliou mais de 308 mil homens, pessoas, né? Começaram com 700 homens, e esse estudo foi pegando os familiares, foi pegando os filhos, os netos, e hoje já tem 85 anos que esse estudo ainda está em vigor. E eles pesquisaram o que era importante para você envelhecer bem, o que era importante para você chegar aos 80 anos. E a gente fica muito surpreso, né? Porque não foi nível de colesterol, não foi a glicose, não foi você ter um bom salário, você ser bem-sucedido do ponto de vista social, mas foi você ter amigos aos 50 anos, amigos de qualidade, até os seus 50 anos, que permaneceram com você. Então, hoje a gente está mais do que ciente do valor que a amizade tem, tanto do ponto de vista psicológico, dando sentido de pertencimento, dando aquele apoio que a gente precisa em momentos de dificuldades, no aspecto físico. Quando eu chego e dou um abraço, um toque, isso mexe com o meu eixo hipotálamo, hipofisário, isso diminui o meu estresse, aumenta a minha ocitocina, me dá uma sensação de prazer com a dopamina. Então, esses momentos prazerosos, eles vão, à medida que vão se repetindo, eles vão criando memórias afetivas. E essas memórias afetivas, elas vão fazendo com que esses laços sejam estreitados. A amizade, ela também, está em todas as épocas, com mudanças, né? Com mudanças. A amizade, na época que a gente vê na época bíblica,
era muito a mulher no seu mundo privado e o homem no seu mundo do trabalho. Você vem lá para que isso se reproduz até a Idade Média, quando você tem também o relacionamento de amizade dentro dos monastérios, onde você tem aquele relacionamento de amizade maior com um Deus superior, que também era tido como um reflexo do que nós poderíamos fazer com o homem. Santo Agostinho fala até que essa amizade terrena até impediria esse contato, essa proximidade maior com o Senhor, mas a gente vê outros filósofos, Aristóteles, falando sobre a amizade, a importância da amizade, e também a gente vê cada um, no seu tempo, dando o devido valor à amizade. Estamos no tempo da neurociência, né? Desde a década de 90, nós temos os estudos sobre o cérebro. E como é importante também do ponto de vista neurocientífico, laços emocionais, vínculos de pertencimento para a nossa saúde e bem-estar. Não apenas emocional, psicológico, psiquiátrico, psíquico, mas também físico. Os estudos mostram, e com embasamento bem substancial, que ter amigos com vínculos saudáveis, porque a amizade também tem os riscos, depois podemos falar sobre os riscos, né? Mas as amizades que foram construídas nos pilares de proximidade, a proximidade não quer dizer que eu estou aqui e ela está aqui. A gente pode ser próxima. Hoje a tecnologia permite essa proximidade. Na época do passado, as cartas aproximavam os amigos. A gente tem livros de cartas e cartas e cartas, né? Isso fazia com que a presença daquele outro ela se tornasse vívida. Então, hoje, nós temos essa proximidade. Mas para que haja essa proximidade, é necessário que nós tenhamos um tempo, que nós gastemos esse tempo. Nós temos amigos de várias categorias. Amigos que servem para que nós estejamos, como Tom Hart, ele escreveu um livro, O Poder da Amizade, foi lançado no Brasil em 2006, pela Sextante. Ele fala que existem 8 tipos de amigos. E que os amigos... Nem todo amigo vai ser o seu confidente. Mas você pode ter um amigo que gosta de cinema. Ele é cinéfilo, você também. Então, eu já sei, olha, fulano, eu quero ir para o cinema, então vou chamar fulano. O outro já não é muito do cinema, mas gosta de tomar um cafezinho no final da tarde. Então, ele é o meu amigo do cafezinho do final da tarde. Outras não gostam. A gente estava discutindo até com as amigas o que a gente ia fazer. A uma não gosta do café da manhã, a outra gosta do café da tarde, a outra gosta do da manhã, uma não gosta de lugar simples, a outra... Então, a gente vai... A amizade é isso, é entrar em acordo. Tem que ter essa proximidade, tem que ter um tempo. O tempo, ele não quer dizer que você vai gastar muito tempo com aquela pessoa. Às vezes, você gasta muito tempo com as pessoas, mas superficialmente. Tempo quer dizer você estar ali aberta para se mostrar para o outro e deixar com que o outro se mostre para você. E também é necessário a energia, né? Então, esse pilar da energia, ele diz respeito a você se sentir bem. A gente está aqui e a gente sai daqui feliz, a gente sai daqui leve. Porque existem pessoas que roubam a tua energia. Você fala assim, nossa, eu estava ali, eu estava tão bem, mas de repente essa pessoa chegou, eu me senti tão pesada, sem força, sem energia. Então, é necessário que a gente tenha esses pilares, né, da proximidade, do tempo e também da energia. Lógico, existem outros fatores que fazem com que nós tenhamos pessoas que são mais próximas a nós. Eu lembro que, para mim, a amizade, ela aflorou. Eu sou filha de militar, então eu não tinha muito tempo de cultivar amizades até os meus 13 anos. Porque era 2 anos em cada lugar. E eu vivia intensamente aqueles momentos. Mas aos 13 anos eu vim para Brasília.
E foi quando eu tive a oportunidade de ter a minha melhor amiga. A minha melhor amiga, que a gente tinha um único diário. Então, o que é isso? É você partilhar a sua vida. É você contar os seus segredos. Para isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter confiança. Confiança. Como é que eu vou contar para ela aquilo que está lá no mais profundo? Ainda mais adolescente, que tem muitos segredos, né? E confiança é muito importante. Respeito. Eu respeitá-la naquilo, mesmo que fosse divergente do que eu pensava, mas respeitá-la na sua singularidade. A gente também tinha que ter honestidade. Falar para uma, para outra, aquilo que era verdadeiro. Eu me mostrar como eu era. Porque muitas vezes a gente se bota uma máscara, que está tudo bem, o colega sabe que não está, o amigo percebe, mas você não quer se abrir. Então é necessário que haja honestidade. E a lealdade, passar por todas as fases boas. É verdade. Fases difíceis. E o amigo, ele está ali. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. E ela também fala que é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro está ali. Ajuda a levantar. Ajuda a levantar. Verdade. Então, assim, a gente vai falar também sobre a solidão, né? Sim. Eu espero que a gente fale. Mas o importante é nós sabermos o quanto a amizade, ela repercute na vida da pessoa ao longo de todo o seu trajeto de vida. Na sua infância, você tem amizades que vão dizendo para você quem você é, que você vai sofrer apelidos ou não, ou você vai aprender a negociar. Você vai ter na adolescência os seus grupos, as suas tribos. É um momento de amizade boa, mas amizade também de vigilância dos pais. Hoje não é um terreno muito tranquilo. A amizade na adolescência. E depois a gente tem aquelas amizades da escola. Eu tive a minha amiga Marlene, vou passar para ela ouvir, foi minha amiga mesmo. A primeira amiga que me vem à cabeça foi essa amiga dos 13 até os 15 anos, a gente estudou juntas. E depois, estamos, até hoje, retomamos o nosso contato, já com cada um com a sua vida. E tenho as minhas amigas mesmo do ensino médio, que a gente aprontava poucas e boas, porque elas eram maravilhosas. Eu era muito retraída e elas eram bem expansivas. E elas me fizeram muito bem. A Dia, a Eliane, a Beta, todas elas, a gente carrega um pouquinho dessas pessoas dentro de nós. E eu lembro do primeiro aniversário da minha filha, que essa aqui estava lá, a Davine estava lá. Minha filha hoje tem 33 anos. E elas fizeram o aniversário da minha filha, sabe? Aquilo para mim foi uma demonstração de amor, de carinho e é uma expressão mesmo de proximidade. Isso foi muito bom, muito bom. Você quer falar? Eu queria estar comentando que a gente às vezes tem escutado, né? Amizade faz bem, mas eu queria enfatizar as observações e que você de repente voltasse, escutasse novamente as observações que a Socorro fez sobre o impacto positivo da amizade que envolve essa aproximação. Mas a aproximação não é necessariamente física. A aproximação, ela é afetiva e ela pode envolver uma distância. E você citou suas amigas, né? Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos e poucas amigas. Mas eu tenho as minhas amigas de escola, né, que são presentes na minha vida quando eu volto para minha cidade natal. As fotos, né? Exatamente, que a gente se reúne e tal, enfim. E é essa proximidade que o afeto permite. A distância é longa, né? Mas a aproximação afetiva, a proximidade afetiva nos permite manter uma conexão que perdura, né? Eu tenho uma amiga de escola de medicina, que é minha amiga, muito amiga. E assim, eu não posso falar das amigas todas, porque senão vai ficar complicado. Fico com ciúmes, né? Eu posso falar. Eu tive a Jaqueline, que era aquela minha amiga ali, sabe? Jaque.
Nós duas estávamos ali, você me suportando, porque eu atrasava, mas ela me ajudou a ser pontual. Ter amigos é isso, é adquirir virtudes, é tolerar o outro, né? E a Jaqueline, ela suportou bastante, sabe? E a minha turma é muito querida. Nós completamos esse mês 37 anos, é uma turma maravilhosa, amo todos, mas a Jaqueline... Tem uma questão, né? A afinidade traz essa aproximação, né? O grupo pode ser muito bom, mas a gente tem aproximações que são especiais e que trazem enfim, uma parceria diferenciada. Mas desculpa. Duas coisas que eu queria citar. Uma coisa que eu lembrei, né? Eu fui esposa de militar, né? E eu morei em várias cidades, né? Vários estados diferentes. E eu lembro que quando eu morava em Santos, uma das amigas eles estavam sendo transferidos para outra cidade, para outro estado. E eu lembro de uma fala dela num jantar que nós estávamos, ela falou assim, mas e as minhas amigas? Eu vou ficar longe das minhas amigas. Só que eu já tinha passado por outros estados e ela nunca tinha saído daquela cidade. E eu falei, não se preocupe, que você vai encontrar novas amigas que vão somar com essas que você já tem. Eu tenho amigas de vários lugares do Brasil. Eu deixei uma sementezinha lá e hoje eu tenho conexão com todas elas, né, as mais próximas. Mas eu queria falar de uma questão, vou fugir um pouco desse assunto da amizade entre amigas, vou falar de casamento, né? Porque a minha área, né, como terapeuta de família, quando vocês estavam falando, me veio... muitas vezes, casais que estão aí no ninho vazio, né, que os filhos já casaram, né, e aí se depara só o homem e a mulher, aí nós estamos vendo aí o índice de divórcio, eu vou chegar lá, no mesmo assunto da amizade, tá? O índice de divórcio está aumentando absurdamente nessa faixa etária, né, depois dos 60 anos, 55, 60 anos. E aí várias vezes eu atendi, o discurso era, não, agora nós somos só amigos, né? Nós somos só amigos. Nós viramos amigos. Aí eu lembro que eu falei para um casal, pois então vocês estão na melhor fase, porque vocês conseguiram entender a relação conjugal também como amizade, né? É um amigo. Eu creio que o marido, a esposa, precisa ser amigo, né? Porque o amigo tem todos esses componentes que vocês falaram, tanto científico quanto emocional, físico quanto emocional, mas que pode construir uma nova relação, um novo momento na relação do casamento. Mas muitos desistem aí nessa fase. Então, toda aquela construção que foi feita através dos filhos, dos momentos difíceis, é como amizade. Você passa momentos difíceis, passa momentos bons, e aí você vai construindo, você vai destruindo, vai reconstruindo, vai abraçando, vai deixando de abraçar em algumas fases, mas aquela amizade ela vai se fortalecendo. E muitos casamentos, Áudrio, a gente se depara nessa idade, dizendo assim, não, agora nós somos só amigos. E talvez a gente pudesse explorar bem essa questão da amizade também no casamento. Porque talvez seja uma das melhores fases. Porque ter um marido que é um amigo, ter uma esposa, um cônjuge que é um amigo, eu acho que se sobrepõe a qualquer outra dificuldade. Existem pesquisas demonstrando que a saúde do homem, ela demonstrou que o homem solteiro, viúvo ou divorciado, ele apresenta um risco 50% de ter solidão. Enquanto que as mulheres, mesmo separadas, elas têm esse vínculo de amizade, igual essas 10 aí que toparam, né?
E o homem, a diferença de um relacionamento conjugal para um relacionamento de amizade é pela própria característica do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, ele tem alianças, ele tem vínculos que são pactuados ali. E eles são vínculos baseados também no amor que um sente para com o outro. Entra paixão, entra sentimento, entra amor. A amizade, ela até a definição dela é justamente esse vínculo, essa conexão, sem necessariamente ter paixão. Não tem paixão. Pode ter uma paixão platônica de um para com o outro, mas não tem paixão. E os relacionamentos, muitas vezes, eles são, quando ao longo do tempo, eles podem sofrer desgastes pelo conhecimento profundo que a gente tem daquela pessoa. E pelos momentos muito mais difíceis que a gente passa com ela do que com amigos. É verdade. Então, é muito comum hoje em dia, os relacionamentos estão fragilizados. As conexões não estão mais aquelas conexões fortalecidas pela sociedade. Não tem mais os tabus, não tem mais as regras sociais, não tem mais os parâmetros, né, que a sociedade impunha. Por um lado, isso é bom, que as pessoas são mais livres, são mais felizes, principalmente a mulher. Por outro lado, as relações estão mais líquidas, né? Mesmo as amizades, elas são mais fluidas, né? Como o Bauman, que é um filósofo, fala. Existe essa liquidez, essa fluidez que não permanece. E muitas vezes os relacionamentos, quando eles se acabam, o ideal é isso mesmo, que sejamos amigos. Mas, infelizmente, como você está falando, eu sei porque eu acompanho um casal que se desfaz e fica com aquela criança com guarda compartilhada, em que o cartão fica com um que não dá para o outro. Então, é uma situação bem difícil. E na amizade, a gente é amigo. Também lembrei de outras pessoas. Faz tempo que você não encontra, mas é aquela conexão, né? Aquela proximidade que você falou. A gente está ali, faz tempo que não se vê, mas quando se vê, eu tenho colegas de trabalho lá do hospital, moram longe, mas quando a gente se vê, a conexão está ali. A proximidade que o tempo levou, ela favorece esse reencontro com tanta proximidade, como se não houvesse tido um hiato. Isso é muito bom. E, às vezes, isso não é possível num relacionamento que veio cheio de amargura, de rancor, ou até mesmo de traição, ninguém sabe. Mas as amizades, elas passam por situações difíceis também, né? A amizade, em alguns casos, existem lutas de poder, né, dentro das amizades. Mas o mais importante que eu creio é nós sabemos quão benéfico é para as pessoas. Tem um estudo da Universidade de Duke que ela fala que é a importância da pessoa ter 4 amigos como um índice de que ele vai ter uma velhice saudável. 4 amigos não é amigos superficiais, mas amigo que ele diga assim, eu tô mal, eu vou operar, eu vou com você na sua cirurgia. Eu não tenho como me alimentar, não, eu vou aí e faço sua comida. Quem você chamaria hoje, agora, com um problema difícil, para ir na sua casa, te limpar? Uhum. Pensa bem, quem você chamaria? Né? Lógico, meu marido já fez esse papel quando eu quebrei o pé, quando tive cesárea e tudo. Ele é meu amigo, meu marido é meu amigo. Mas se eu não tiver o meu marido, né? Quem vai ali cuidar de mim? Quem vai ali dar banho? De amigo, não estou falando da gente botar cuidador, não. Sim, sim. Eu estou falando de amigo. E essas construções, elas são tão importantes que elas são alvo de grandes pesquisas, né? Sim. Grandes universidades, né? Nos Estados Unidos tem várias universidades que estudam amizade, que pesquisam. É muito Isso é bárbaro, profundo, né? não é? Isso é bárbaro. Exato.
Porque, olha só, a amizade, ela envolve emoções, sentimentos e valores que são fundamentais em todas as etapas da vida. Então, ó, é um relacionamento que envolve tudo isso. E num relacionamento emocional, afetivo, que envolva a paixão, a amizade também precisa estar presente. E talvez a não lidar bem com essa consciência, com essa clareza de que a amizade precisa estar presente. E com todos esses valores que são fundamentais para a nossa convivência de uma forma geral, é que talvez as pessoas estejam se perdendo nessa e se afastando numa idade onde a amizade é também tão fundamental. É tão decepcionante deixa eu voltar um pouquinho para finalizar essa questão do casamento. É tão decepcionante você chegar numa fase e descobrir que não... Eu acho que... por mais que o outro diga assim, não, agora a gente só é amigo. Não. Eu acho que não é. E quando você fala... acho que não entende o que é amizade. É isso que eu ia falar. Não é? Porque quando você fala, a gente só é amigo, não entendeu nada do conceito. Nada do conceito nem de da amizade. relação de Exatamente. parceria. E aí eu fico me perguntando também se entende todos os outros conceitos. Se, ao se deparar numa determinada idade da vida, onde paixão, libido a mil, determinadas prioridades que já fizeram parte da vida da gente em algum momento e deixaram de fazer, a gente se perde nesse conceito. E aí, não, a gente é só amigo, entra com uma justificativa para um rompimento. Então, eu acho que... E é decepcionante, eu acho. Coisas isso, para... Porque essa frase, só amigo não cabe. Amigo, não cabe, né? Aí a gente pensa, aí quando o casal falava assim, não, agora a gente é só amigo. Aí eu penso, né? Poxa, eles têm a maior riqueza que é a amizade. E aí vem todas essas questões. Por exemplo, quando você estava falando, Socorro, sobre as suas amigas da universidade, do ensino médio, que você era mais retraída, né? E assim, você absorveu um pouco disso, né? Talvez você não conseguisse ser tão extrovertida quanto a Maria, quanto a Joana, mas você absorve um pouco disso e você traz um pouco, talvez, mais de... Transforma em quê? Talvez em ousadia, né? Que foi o que te deu a formação acadêmica, né? Em medicina. Não, eu acho que eu acho que eu posso fazer, né? Então, assim, essas loucuras todas que a gente acha que na realidade a gente acha que é loucura e que não é, mas é um pouquinho de cada uma vão te ajudando a construir um ser, né? Um ser saudável, porque você vai... Eu absorvo muito das minhas amizades, né? Eu tenho uma relação muito boa e eu consigo absorver. Não, isso aqui eu vou pegar um pouquinho dessa característica da Audrey, porque talvez eu precise disso, não, então eu vou pegar um pouquinho da Socorro. Estou usando nossos exemplos, assim como você pode usar os seus. Eu acho que isso a gente vai absorvendo e vai se construindo, não? Exatamente. Eu creio que nós, quando tocamos o outro, a gente pode esbarrar no outro, mas quando a gente toca, é que existe uma conexão, a gente absorve aquilo que o outro nos tocou, né? Nós começamos a validar o outro naquilo que ele tem de bom. A validação, ela me fortalece, ter amigos também faz isso. Ele diz, olha, como você está bem hoje, olha como você melhorou. Isso é validar. E a gente tem esse desejo de ser importante. Todos nós temos o desejo de sermos alguém que é importante para alguém. Tá? E quando você diz para a criança, olha, você é minha amiga. Como elas valorizam isso? Eu tenho uma amiga. Quando a outra diz, olha, não sou mais sua amiga. Elas chegam chorando, não quer mais ser minha amiga. Então, essa amiga é uma coisa que te dá um senso mesmo de pertencimento. Olha, eu pertenço a alguém, eu sou amiga. Eu lembro de uma
conhecida que ela falava assim, que virou para a amiga e falou assim, você é minha melhor amiga. Aí a outra virou para ela e falou assim, mas você não é a minha melhor amiga. E ela ficou frustrada. Então, isso pode acontecer, né? A Audrey pode ser minha melhor amiga, mas a melhor amiga dela é a Davina, né? Porque vai depender de como eu me relaciono com ela e como ela se relaciona com outras pessoas. Quando a Davina fala que a gente carrega um pouquinho daquilo do outro, como eu carreguei das minhas amigas, da Marlene, da Joana, da Solange, das demais, como eu carreguei das pessoas que também são de Aquidauana, que eu passei pouco tempo, mas a gente tem um grupo, eles conseguiram me achar. Então, quando a gente lembra, né, que dessas pessoas, vem aquele sentimento, poxa, fez parte da minha vida, deixou os seus imprints, né? A gente tem esses imprints que vão sendo agregados a outras pessoas. Outras pessoas vêm e nos empoderam e nos levam a ter reconhecimento. Olha, você tem essa característica que é importante e vão nos validando. Mas também tem outros lados, né? Aqueles amigos que... aquele amigo da onça, né? Amigo da onça. Então, cada um de nós tem que ter os olhos bem abertos para que nós não sejamos sufocados, podados, ou então, até mesmo, muitas pessoas sofrem com autoestima por conta de amigos. Ai, mas você tá feia hoje. Tudo bem você falar que a outra não tá legal, mas você tem essa proximidade para dizer que a outra não tá legal e você sabe que a outra tem essa receptividade da forma como você falou. A depender de como você fala, o outro vai entender que ela quer o meu bem, então eu vou me ajeitar, meu cabelo não tá legal desse jeito. Então, eu acho que se eu fizer de outra forma, vai ficar legal. Mas se a pessoa fala num tom em que nós percebemos, se nós não formos daqueles que não sabem ler, não tivermos a teoria da mente, né? Ou seja, de saber o que o outro está pensando a nosso respeito, talvez a gente nem a leve, deixe para lá. Mas se a gente tiver uma boa teoria da mente, né? Saber o que o outro está pretendendo com aquela fala, ela pode nos construir, mas pode nos destruir também, né? Pode desconstruir. E eu creio na amizade entre homem e mulher, né? Também é outro tema, de amizade entre sexos diferentes. Eu tive e tenho amigos, né? Meu esposo também tem, ele considera algumas pessoas como amigas. E a gente, ao fazer isso, eu perguntei, quem são suas amigas? Ele começou a lembrar, né? A Edelvaz é minha amiga, a Heloísa é minha amiga, ela me considera amigo dela. Eu falei, essas pessoas são suas amigas. A Doca é minha amiga. Eu falei, a Doca é sua amiga. E eu também, o Zaz é meu amigo. O Zaz é meu amigo, né? A gente tem amigo. Então, é uma troca que a gente vai tendo. Agora, tem níveis, né? Jesus tinha 12 discípulos, 3 se chegavam mais perto dele, mas um só se achegava no peito dele, que era João. Então, às vezes, a gente precisa. Esses estudos de Deco mostrou que nós precisamos de 4 com conexão, que você saiba que aquela pessoa se importa com você, que aquela pessoa preocupa no seu bem-estar, que é uma pessoa que é leal para você, que não vai te abandonar no momento que você tiver crise, que vai poder te dizer assim, olha, no momento eu não posso te ajudar. Não é? Muitas vezes a gente tem que dizer isso. Agora tem uma. Eu vou jogar aqui uma frase, eu estava conversando com a Audrey sobre isso. Vou jogar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Audrey e Socorro. Uma máxima, né? Tem amigo quem sabe ser amigo. É verdade isso? Tem amigo. Sim, quem sabe ser amigo. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu acredito que, às vezes, há pessoas que a gente chama aqueles nonsense, né? Que é sem noção. Que eles realmente, as pessoas fogem deles. Porque eles são tão sem noção, coitadinhos, que as pessoas, principalmente quando são adolescentes, sofrem bullying. Ele não sabe cultivar o amigo. Ele não tem as habilidades sociais necessárias. Não aprendeu a esse jogo de calar, de ouvir. Ouvir não é escutar.
Ah, tô te escutando. Não, tô te escutando, mas tá aqui riscando, olhando. Aí depois vem com uma frase nada a ver. Infelizmente, existem pessoas que têm dificuldades de ser amigo, tá? Então, essas pessoas têm poucos amigos, porque não têm habilidade social. A habilidade social a gente adquire na infância. Você vai construindo isso, né? Então, as pessoas até podem dizer assim, eles são meus amigos, mas não são amigos, não são amigos dele. Se você for, vai para a festinha, chamam todo mundo, menos aquele. Porque não tem habilidade para lidar. Explode facilmente, tem dificuldade de dar a bola é dele, o dono da bola, sabe? A mulher, a boneca é minha. Não sabe dividir, tudo isso. Então, tem amigo, quem sabe ser amigo? Eu acredito que sim, porque quem não sabe fazer trocas, quem não sabe escutar, quem não sabe a hora de parar, ela vai acabar magoando o outro. E o outro vai embora. Então, os pais têm uma influência nisso? Os pais têm a medida que favorecem esses vínculos de amizade e que desconstroem aquelas historinhas assim, fulano não quer ser minha amiga porque eu tô amiga de fulano. Aí eu passei por isso, né? Então, assim, com a minha filha. Então, aí você, naquele momento, fala assim, olha, seja amiga de todos. E diga para ela assim, eu sou sua amiga, mesmo que você não seja mais a minha. Então, assim, a gente orienta e também a gente se perceber que o filho não tem muita habilidade, né? Amizade. A gente procurar Ajuda. A Aldeia deve ter alguns pacientes com dificuldade de habilidade social. Tem vários, poucos muitos. amigos. É bem doído, porque isso envolve solidão. E aí, estar só, nós somos seres sociáveis, né? É uma ilha, né? Nós somos seres para interagir. E aí, você não ter habilidades básicas de interação te leva ao isolamento. As pessoas te isolam, não é opcional. Mas o que é o bom disso? É que, a depender da condição individual, algumas habilidades são treinadas, independente da faixa etária. A depender da idade, eu posso ter mais dificuldade para aprender, até resistência em aprender, mas eu posso. E isso facilitar o processo. Agora, se eu pensar na sua pergunta, sem pensar nessa dificuldade da interação social, das habilidades sociais básicas, eu concordo totalmente. Para ter amiga, precisa ser amigo. E as condições para construir essa amizade da Socorro estou. Confiança, respeito, lealdade e ter um tempo de qualidade. É você estar presente no momento em que você está com alguém que você considera e que te considera. E esse tempo podem ser os 5 minutos, podem ser os 10 minutos, podem ser o café da tarde a cada 6 meses quando você encontra uma pessoa, mas você está presente no momento. Sem interferências, sem estar falando e respondendo mensagem. Porque a gente tem né, um instrumento, pode ser que é muito benéfico, mas também pode ser muito maléfico. Principalmente nessas construções, né, de amizade. A gente tem... Eu creio que hoje as mídias vieram para cá e a gente tem que saber aproveitar. Há grupos... hoje você... Entramos numa época em que quantifica os nossos amigos. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Quantos amigos curtiram? Quantos amigos? Então, assim, acaba que você fica naquela superficialidade. Mas se você tem amigos que você curte ali, mas depois você tem tempo com aquela pessoa, você sai com ela, ou você liga para ela, ou você faz um vídeo, né? Que eu tô lembrando aqui do Jackson, The Jackson, né? Que tinha TV que via a pessoa, a gente achava assim. Hoje a gente tá ali junto. Eu tenho uma amiga muito querida, minha amiga do coração, a Edelvais, e eu ligo para ela e a gente se vê ali. Estamos distantes, mas próximas, né? E a mídia é quem nos aproxima. E nós temos um grupo também que se reúne aos sábados, que também nos aproxima durante o tempo que não podemos estar juntas, e tem sido proveitoso. Então, nós temos que saber usar. Agora, realmente é uma barreira, né? Hoje em dia.
e estudos mostram, principalmente jovens entre 18 e 34 anos têm tido muita solidão. Por quê? Porque vivem em redes. Uma rede aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e não criam vínculos, não tem aqueles vínculos saudáveis. Hoje você tem que ter, os jovens, eles precisam de um grupo do esporte, o grupo de sair para fazer a sua caminhada, a sua bicicleta, o grupinho que vai ali para paquerar as meninas. E o que a gente tem visto? Os meninos emparedados. E tem mostrado, estudos mostrando a solidão e o impacto que a solidão traz sobre o físico das pessoas. O quanto ela faz com que, principalmente, a solidão, o estar só, não ter amigos, tem fases cruciais, que é no quando a mulher teve o neném, antes de ter o neném, depois de ter o neném. Antes de ter o neném, ela é como se fosse uma aura de santa, ali está esperando o momento X. Ali é um momento de vulnerabilidade. E logo que teve o neném, porque se sobrecarrega, é outro momento de vulnerabilidade. Isso eu sei, porque eu também sou neonatologista, faço consulta pré-natal e é uma das coisas que eu oriento. Olha, quem é a sua rede de amigo? Qual a sua rede de apoio? Quem que vai te sustentar nesse momento para que não seja invadida por esse sentimento de solidão, de só você e eu não dou conta? Outro momento é quando nós chegamos à velhice. Se você até os 50 viveu uma vida de eremita ou de ermitão, não teve amigos, vínculos profundos, é muito pouco provável que após os 50 você vai ter essa profundidade, porque nós aprofundamos os nossos vínculos na meia-idade, que é quando a gente tem uma vida produtiva, onde é mais difícil, porque você tem filho, tem marido, tem pai, tem pais para você cuidar. Mas é onde você tem relacionamentos, inclusive relacionamentos no trabalho. Tom Hacks, ele fala no livro dele que as amizades no trabalho aumentam em 7 vezes a produtividade. O ter amigos mesmo, aquele momentinho de Copa, sabe? Sim. Que a gente vai ali para a Copa. Eu trabalhei 24 anos no serviço que eu amava. Eu criei amizades boas também ali. Não vou nominar, porque foram muitos, né? A partir das copeiras, das meninas que limpavam, aos colegas que iam lá tomar um cafezinho. Então, se você tem amigos ali, olha, dá um senso de satisfação no trabalho, você quer mais, que você quer ir. E isso mostra a importância também das amizades no trabalho com a produtividade. Uhum. A saidinha. Eu sempre falo assim que era uma política que eu tinha de vida. Todos os meus aniversários, né, aniversários dos meus filhos, eu convidava colegas de trabalho. Alguns mais íntimos. Por quê? Porque eu falava assim, esses colegas de trabalho é que seguram alguns momentos que a gente está vivendo com dificuldade. Eu vou faltar hoje, eu vou atrasar porque eu tenho médico do meu filho. Meu filho não está bem. Então, eu achava assim que era importante a gente trazer alguns colegas de trabalho para serem nossos amigos, justamente por conta desses momentos difíceis que a gente vivia. E a gente sabia que podia contar com eles, porque eram colegas de trabalho, mas que a gente podia contar como um amigo. E eu via ao mesmo tempo também muita dificuldade de algumas pessoas fazerem isso. E eu sempre falava, não, eu preciso desses colegas de trabalho perto de mim, para eles saberem um pouco da minha vida, até para me ajudarem nos momentos mais difíceis. Outros colegas se substituíram. E até também para que eu possa ser sensível às necessidades do outro, né? Quantas vezes eu vi que uma pessoa precisava, naquele momento, de alguém que fosse uma consulta, e não tinha ninguém, era colega de trabalho, e eu me dispus aí a consulta com aquela pessoa, sabe? Então, isso fortalece o vínculo, né? Eu sei que um familiar está internado e eu posso visitar. Então, isso aproxima os laços. Poxa, servir as pessoas. Eu aprendi muito com a Auriel e a Anne, servir as pessoas, né? Então, eu creio que no trabalho é aquele vínculo que a gente tem, e fora dele a gente tem as festinhas e tudo, a gente tem aqueles com os quais a gente tem a maior proximidade, mas eu creio que
fortalece essa conexão é o servir. E ser servido, né? A gente quer muito ser servido, mas eu creio que a partir do momento que você sai da sua zona de conforto e como diz o Auriel, servir nunca foi fácil, e você vai até o outro e pergunta qual é a sua necessidade, né? Eu estou aqui para te ajudar. Isso é ser amigo. É ser amigo, é você se colocar como o alívio do outro. Eu gosto disso. Tá, então eu tenho amigos. Agora, quando eu identifico um amigo que naquele momento eu preciso me distanciar e eu talvez precise de uma... Não vou dizer uma ruptura. O que é tóxico? O que pode ter sido transformado? Como eu identificar isso? Aquele amigo que andou comigo, mas chegou um momento da vida que não cabia mais andar. Quando é que a gente consegue identificar isso? Às vezes é difícil, né? Mas consegue. Eu penso que sim. Eu creio que primeiro a gente tem que se conhecer, né? Acho que o autoconhecimento, se você ter consciência dos seus valores, de quem que você você começa a perceber que o outro está te menosprezando, que o outro não está cortando a tua bola, né? Você conta sonho. Gera mal-estar. Isso gera mal-estar. Isso que a Socorro está descrevendo gera um desconforto, gera mal-estar. E aí tu começa, a partir do autoconhecimento, desculpa ter te interrompido, já te devolvo a bola. E a partir do autoconhecimento, tu vai te questionar, por que eu estou me sentindo assim? O que isso está sendo? Isso? Primeiro, tu vai procurar identificar gatilho. Tá. Aí depois vem os outros questionamentos. Por que eu estou permitindo? O que eu vou fazer a respeito? Então vamos lá. Vamos para a pessoa de casa. Amigos, não, deixa só a Audrey completar. Já concluí, já. Não, para a pessoa de casa. Vamos lá. Amigos são amortecedores emocionais. Ou seja, eu chego no estresse, ele traz aquela paz, ele traz o conforto, ele traz o seu ouvir, ele ouve, ele não fica logo dando conselhos. Eu já tive pessoas que a gente chega, se derrama e a pessoa, antes de você concluir, ela já está dizendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, aquilo. Ali eu já vi, não dá para ter... Não dá para ter uma profundidade. Outra coisa é a desonestidade. Você contou, confiou, e a pessoa... Você fica sabendo que outra pessoa soube aquilo que você passou para o outro com uma coisa preciosa. Aí vai depender do temperamento. Eu sou uma pessoa, assim, que gosto das minhas coisas bem guardadas. Não gosto que saiam pulverizando por aí. Senão, eu mesma colocaria no alto-falante, olha, né? Então, há situações em que a gente percebe que não é confiável. Há momentos em que você percebe que a pessoa, ela tem inveja das suas coisas, porque quando você fala, eu consegui isso. Foi. Mas será que é bom para você? Não curte com você, não celebra com você, não se alegra. E eu sou muito de espontaneidade, sabe? De, olha, até mesmo, já passei por situações em que eu evito, né? Evito então, se eu falar. Eu posso, inclusive, assim como você falou cientificamente, de uma boa amizade, cientificamente, também eu posso identificar uma amizade que não é boa. Que é essa que não... Na verdade, a gente já pode até pensar, se eu parto do princípio de um conceito de amizade que envolve emoções, sentimentos e valores tão positivos, e se tem algo que está me deixando tão desconfortável, a primeira pergunta é amizade? Primeira pergunta. Porque, olha, Aristóteles falava que existiam as amizades utilitaristas, né? Que é necessário. A gente vai ali, eu uso Mas ali é amizade. Então, amizades. Amizade. Você fala assim, ele está ganhando alguma coisa de mim, eu estou dando para ele, então ali está o utilitário. Aí tem aquelas amizades em que você tem proximidade ali no trabalho, mas ele fala sobre aquela que você tem vínculo. Né? Essa que você tem vínculo, é aquela que você se preocupa, é aquela que você, tem afeto, que você sabe que ela vai passar por um procedimento que não é bom, ou você sabe que ela está num processo de dor, você faz de tudo para estar presente, mesmo que seja num bilhete.
mesmo que seja numa mensagem. Você quer estar presente na vida do outro. E às vezes, eu vou ser bem sincera, há pessoas que sugam a nossa energia, sabe? Eu quando chego com aquela pessoa, é tão negativa, tão negativa, é tão negativa, que você sai dali assim, meu Deus, saí pior. Eu lembro da irmã da Edelvaz, a Tereza. A Tereza um dia chegou para a Edelvaz e falou, nossa, essas suas amigas são tudo assim, é? Pelo amor de Deus, só conta miséria. Eu falei, meu Deus. Ai, por quê? Não, minhas amigas são maravilhosas, só contam coisas boas, né? Eu falei, eita, Edelvaz, é mesmo, quem mandou, né? Quem mandou vir para a Caverna de Adulão, onde só tem gente assim. Normal. Caverna de Adulão é uma história bíblica onde Davi, fugindo de Saul, foi para uma caverna e se juntou a ele as pessoas da pior espécie. A história, né? Mas que virou amigos. Viraram amigos. Viraram amigos. Certa vez queriam matá-lo porque a cidade dele foi invadida, mas eram amigos. E a gente tem exemplos de pessoas muito amigas, né? Amigas. Nós temos um exemplo aqui de amizade que já perdura mais de 30 anos, digamos, elas fizeram o aniversário da minha filha de 1 ano, e hoje ela já está com 33, então você já imagina quanto tempo, né? Que a gente é amiga mesmo. Então, eu creio assim, são poucas as pessoas para a gente dizer assim, sou amiga. Agora, se a gente já está finalizando, exatamente, né? Isso que eu ia pontuar. Então, é o nosso tempo ali. E a gente está falando desse Setembro Amarelo, né? E a gente começou essa temporada com amizade, né? Justamente por como é importante nesse momento, né? A gente ter amigos, a gente ter parceiros que a gente pode conversar, que a gente pode compartilhar, que a gente pode chorar, né? Que a gente pode contar as nossas dificuldades e um ajudando o outro, né? A gente vai como a gente falou, né? É bom que sejamos dois, que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, assim, eu sei que é um tema que a gente poderia estar explorando mais e mais ainda, mas a gente fica muito feliz de poder compartilhar e abrir essa temporada com amizade. E eu vou me despedindo aqui, e assim, antes das colegas se despedirem, eu já vou avisar que, em nome da amizade, né? Esse mês eu vou estar ausente do Fala Mulher, mas algumas colegas amigas vão estar aqui, desse lado da cadeira, né, colaborando com esse trabalho para a gente não parar. Isso faz parte também da amizade, né? Então eu vou ficar ausente, mas as outras colegas vão estar aqui para manter esse projeto, esse programa no ar, né? E mantenha suas amizades, né? Construa suas amizades, alimente suas amizades, né? Para que você tenha uma boa saúde emocional, uma boa saúde mental, uma boa saúde física. E isso com certeza vai te ajudar muito. Então fica aqui meu abraço e, para mim, até outubro, né? Vamos lá, Socorro. A amizade é um tema, assim, apaixonante, de certa forma, porque ele é uma válvula mesmo que nós temos para sorrir, para brincar, para expressar as nossas dores também. Está alguém alegre, então a gente canta ali junto com aquela pessoa, não tá? A gente faz uma oração. A espiritualidade também é muito importante. Grupos onde as pessoas partilham da mesma espiritualidade também traz um conforto, um alívio. E eu queria dizer para vocês que ainda não chegaram na idade de uma velhice solitária, não é? Porque a tendência é os filhos irem, os maridos também, às vezes, a tendência é eles morrerem primeiro que a pessoa. Procurar amigos onde você possa partilhar, porque o estresse, a solidão, aumenta o nível de cortisol e vai diminuir a sua imunidade, vai diminuir o seu prazer de viver, vai fazer com que o seu sono não seja bom. Então, comece com as colegas da atividade física, marcando um cafezinho, comece chamando aquela pessoa, o idoso que mora sozinho, procurar alguém, desce, conversa com alguém, tem um amiguinho que te dê atenção. Minha mensagem é essa, para que você seja blindado
de todos os malefícios de uma solidão e de um envelhecimento com baixa cognição, com poucos amigos. Acho que depois disso tudo, não temos nada mais a dizer. A não ser que você possa refletir sobre o assunto. Quem sabe agir, quem sabe ligar para o seu amigo. E olha como é que eu ainda faço a ligação. O símbolo da ligação. E isso diz muito sobre mim e sobre a minha idade. Quem sabe me enviar uma mensagem, quem sabe uma chamada de vídeo, ou quem sabe uma carta. Faça um contato. Até. Até.